O Arquivo Musical, nesta terceira temporada, está contando a história do rock e do blues. E no programa de hoje eu converso com o advogado, radialista e músico, integrante de uma das bandas pioneiras aqui do nosso estado, que é a banda Zutrique, os Mini Boys também, que é o Éder Mociaro. Éder, bem-vindo aqui ao Arquivo Musical. Obrigado, Bisca. Eu quero agradecer o convite que você fez. Obrigado pela lembrança. Estamos aí para Com falar de música. certeza, eu acho assim, a gente tem muita gente para contar essa história e a gente não vai conseguir trazer todo mundo. Mas, enfim, você é um cara importante, né? Porque você fez parte do comecinho dessa história, né? Hoje você está atuando mais como advogado, é isso? Sim. O radialista ficou de lado um pouquinho? Ficou de lado um pouquinho, o radialista. O músico, então, esse está de lado já há bastante tempo. Desde 1985, profissionalmente, né? A gente encerrou a carreira de músico. Só brincar em casa com os filhos, que também tocam. Olha que legal. Mas não são profissionais, são pessoas normais, né? Não são músicos, então a gente brinca em casa. Mas é uma lembrança boa. Não vou nem entrar nesse mérito, tá? Não, tá certo. Mas é uma lembrança boa, aqueles tempos. Eu quero cumprimentar você por trazer ao público esses bons tempos da música do Mato Grosso do Sul. Na verdade, sou a gente tem o nosso diretor, que é o Claudinei Pecos, que é uma pessoa bastante envolvida e que muito empenhado também em construir essa história, né? Então, realmente, a gente está conseguindo digitalizar esse acervo, colocar na internet, que eu acho que é muito importante. Importantíssimo. Mas eu queria Parabéns. começar sabendo de onde que você é, se você é sul-mato-grossense, a sua família é daqui, como é que você veio parar aqui. Vamos falar um pouquinho do Éder. Olha, eu sou corumbaense e eu cresci em São Paulo. Sou torcedor de São Paulo e vivi também parte da adolescência em Santos, foi quando tudo começou. A música, porque você estava falando que seu pai é um grande violonista, né? Ele é um bom violonista. Só que ele nunca quis me ensinar a tocar violão, né? Eu toco 0,03% Mas você falou que o seu instrumento nesse toca. Começo era bateria. Eu mas você era cantor bateria, também, né? Sim, sempre trabalhando como vocalista, inicialmente na bateria, o que é um pouco difícil, né? Porque você tentar fazer as duas coisas, você tem que ter alguma prática assim para conseguir realizar. São 3 instrumentos que eu acho difícil tocar e cantar: a harpa paraguaia, bateria e o baixo, né? Bateria é um pouco difícil, se bem que hoje em dia há a facilidade dos microfones sem fio. Mas na época não havia, então era pedestal mesmo, né? Então o cara colocava o microfone e você tinha que tomar todo cuidado para as baquetas não atingir o microfone e por aí vai. Hoje é mais tranquilo. Bom, então você falou que você começou a tocar em Santos. Em Santos. E era o quê? Era uma banda, que tipo de música? Era uma banda de baile. Eram garotos, né? Pessoal da escola. E o guitarrista era o dono da bola, ele tinha todos os instrumentos. Então ele que apitava o jogo. O que a gente vai tocar? Vamos tocar Beatles. Ótimo, para mim, adorava Beatles. Adoro até hoje. Mas nos bailes as pessoas queriam ouvir outras coisas, não só Beatles. Então a nossa banda era tímida, tocava, não recebia, ou se recebia a gente não sabia. Então as coisas iam assim muito... Isso foi de que ano a que ano? De forma muito amadora. Isso foi no final dos anos 60. E aí depois você veio para Campo Grande ou para Corumbá? Eu fui passar o carnaval em Corumbá. E naquela oportunidade eu fiquei sabendo que o MJC estava precisando de músicos. Que os músicos, então, da banda tinham saído. E o Geraldo ficou sozinho, que era o líder, era o dono da banda, né? E o MJC é uma banda super querida em Corumbá. Podia aparecer os Beatles para tocar, o MJC seria melhor. Então havia aquela proteção do público com relação àquele povo da terra fazendo música. E ele também não podia apresentar qualquer coisa, né? Não tinha podia, um compromisso de forma nenhuma, tinha um compromisso com a qualidade que o pessoal esperava. Mas aí o Geraldo, conversando com ele falou: mas você toca o quê? Eu falei: eu toco bateria. Mas bateria eu toco. Eu falei: bom, então como é que fica? Você toca violão? Eu falei: eu toco assim, engano, né? Como até hoje. Mas eu canto, então pode dar certo. Daí ele chamou Paulinho Cabuloso, de contrabaixo, e Valdino, de guitarra. Ensaiamos durante 40 dias. A banda estreou, foi um sucesso absoluto, deu tudo certo. E a banda renovou o contrato com o Clube Riachuelo, na época,
E a banda foi... Que até hoje é atuante, hoje né? a banda parece que... Eu não sei se existe ainda. Parece que Não, fizeram... mas o Clube Riachuelo existe, sim, existe. É onde recebe, né, grandes shows, grandes bailes, né? O Riachuelo existe ainda. O E MJ6 que eu não sei se está ativo ainda. E você ficou lá até quando? Quando Até é que você veio para Campo daquele Grande? ano. O Mini Boys foram tocar em Corumbá. E comentaram, o Mini Boys vai tocar aqui hoje. Eu falei, mas vai tocar onde? Vai tocar no Corumbaense. Mas lá não ia ninguém, sábado à noite era Riachuelo. Então os caras iam tocar para um monte de mesa, né? E a gente sabia disso. Aí eu fui visitá-los, eu falei, eu quero conhecer esses caras. E eu fui até o Corumbaense. Chegando lá, conheci o Miguelito e o Lúcio. Eu fiquei encantado com o Lúcio, um baixista canhoto, tocava de uma maneira toda peculiar, toda diferente. E o Miguel, um músico extraordinário. Eu fiquei encantado com eles, né? Aí eu falei, nossa, os caras são muito bons. E a gente tudo muito jovem, né? Nós todos jovens, 17 anos, eu, Miguel, Lúcio, 18 anos. E o Miguel falou assim para mim, vamos fazer um barulho. Eu falei, vamos. E tinha um teclado ligado, eu peguei, fui para o teclado e cantei umas músicas, e cantei 2 e 3 e... Depois da 10ª música, o Miguel falou, vem cá, você não quer ir para Campo Grande? Você não quer tocar com a gente? Aí eu falei, cara, mas querer eu quero, mas eu não posso deixar os meninos aqui na mão, né? Eu vou ter que arrumar um substituto e se isso acontecer, eu vou. E foi o que aconteceu. E eu cheguei em Campo Grande, quando eu conheci Campo Grande, eu falei, é aqui que eu vou morar. É aqui que eu vou fazer família, é aqui que eu vou fazer a minha vida. Adorei a cidade, ruas largas, ao contrário de Santos, que é tudo muito estreito, e achei o clima na época, né, era maravilhoso, e falei, não, é aqui que eu vou viver. E aqui estou, até hoje. E você não foi da primeira formação dos Mini Boys, né? Na época que você entrou, a Wanda já cantava ou já não cantava mais? Não, a Wanda não estava mais. A formação dos Mini Boys era o Miguelito, de bateria, o Lúcio, de contrabaixo, o Zezinho Charbel, que fez parte do Grupo Acaba, cantava e fazia tumbadora, Sérgio Dutra, um grande organista. Na época não havia teclado, era órgão mesmo, né? Um grande organista, o Sérgio Dutra. Grande, grande mesmo. E quem mais? A Marília era o cantor de polcas. Polcas, boleros e guaranias. Isso, Zutric ou Mini Boys? Mini Boys. Nossa, então teve mais história aí. Assim. Sim. Já era o embrião do Zutric, né? Com certeza. Era o embrião do Zutric. Aí quando eu entrei na banda, entrei para que o Sérgio não podia mais acompanhar a banda. Então eu entrei como tecladista. Claro, não toco nem a terça parte do que ele toca. O Sérgio é realmente um monstro tecladista. Eu estava começando ainda, né? Mas cantava, então quer dizer, a coisa foi dando certo, e os Mini Boys encerraram suas atividades porque, na verdade, não havia onde a gente tocar. Naquela época, ou você era contratado por um clube para tocar e receber mensalmente, ou você tinha que tocar dependendo da sorte. Um lugar aqui, outro lugar ali e tal, então... para manter uma banda assim é difícil, né? Era difícil, muito difícil. Nesse inteirinho... Isso foi que ano, mais ou menos? Isso, 71. Então já começou Aliás, a Disco Music início aí de ou não? 72, não. Isso foi antes até, né? A Disco veio em 70 e... para valer mesmo, em 76, aqui em Campo Grande. E que aí isso tirou o emprego de muita gente também, né? Inclusive o nosso. Inclusive o nosso. O problema desse lance de clube, houve uma mega coincidência que Mini Boys tinha o João Carlos, saudoso João Carlos, um cara espetacular, como cantor, maravilhoso. O irmão dele, o Zé, eles saíram do Mini Boys para formar o Woodface. Woodface era a banda do Surian, que tocava no Surian todo sábado, que lotava e tal. E o Woodface recebeu um convite em Santos para tocar com a banda do Américo, o Estilo 7, em Santos. E eles foram. Quando eles foram, quem ocupou o lugar deles? Nós. Então, aí o Zutric nasceu. O Zutric ocupou o lugar do Woodface com a responsabilidade de substituí-los no Surian, todo mundo acostumado com as músicas que o Woodface tocava, que não eram muito diferentes das nossas, mas o João realmente é um grande cantor. E eu sei que foi muito difícil da gente
nós trabalhamos muito e saímos muito para o resultado, o pessoal sentiu um resultado positivo. Quer dizer, a banda que estava ali substituindo o Woodface era uma banda tão competente quanto o Woodface. E nós tivemos alguns problemas internos, saiu o nosso guitarrista e precisava de um outro guitarrista. Quem seria esse outro guitarrista? Nós procuramos e apareceu se oferecendo, olha, eu quero tocar com vocês. Um cara que, nossa, fez a diferença na vida de todos nós, enquanto músicos, né? Antônio Mário. Ele tocava no Rádio Clube e veio tocar com a gente. Ele queria viver aquela nossa seara de coisa jovem, para a época éramos muito jovens, e tocar aquilo que a gente gostava. Ouvia no rádio, essa música é legal, vamos tirar dentro das nossas possibilidades, e ele queria viver isso aí. O Rádio Clube era uma coisa mais chique, uma coisa mais elitizada, e ele não estava mais afim disso. Ele estava querendo tocar para a massa, tocar sucesso, tocar para o povão. E deu certo. E ele se encaixou perfeitamente com a gente, embora fosse muito mais velho. Além de que ele era um músico bem sofisticado, né? É o que todo mundo grande fala, eu não cheguei a conhecer o Antônio Mário, mas ele tinha as harmonias que ele fazia e que todo mundo foi beber nessa fonte, né? As composições que ele tem com Geraldo Espíndola, né? Que são coisas, você vê que tem um outro refinamento, Mário, né? Ele sabia tudo de harmonia e muita coisa eu aprendi com ele. A gente tirando uma música e tal, às vezes eu tinha alguma dificuldade, eu falei, Antônio Mário, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo. Ele falou, faz isso aqui. Ele fazia o acorde na guitarra, eu pegava, achei. Era assim, os vocais. O grande momento do Zutric foi nessa formação com o Antônio Mário. A voz, eu fazia a voz principal, ele passou a fazer outras principais também, e Miguelito e Lúcio fazendo sempre a terça, a segunda, e o Antônio Mário colocava uma quinta aumentada, uma diminuta no meio, e fazia aquele vocal maravilhoso, e ele veio contribuir muito. Infelizmente, ele faleceu. Foi uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade. Foi muito jovem, de uma forma, né, um assassinato assim, desproposital. Um caso de homicídio, exato, infelizmente. E aí todo mundo, né, lamenta bastante. Nossa, né? muito mesmo. Eu sei que depois houve o lance do assassinato, né? Então, trágico, ele foi morto, me parece, por um pedreiro que estava construindo a casa dele. E na época que ele entrou, coincidiu da gente estar gravando o primeiro trabalho autoral da banda em português. Nós resolvemos fazer música em português. Começamos a gravar, conseguimos um estúdio, um gravador do Ataíde Prestes, que era um cara que tinha um gravador de rolo. Quando a gente terminou de gravar, que a gente ia gravar um LP, houve a questão da morte dele. Aí deu aquela esfriada na banda. E logo em seguida o Éder resolveu ir embora por problemas particulares, né? Ele resolveu sair da banda e voltar para Santos. Quer dizer, a banda Zutric acabou ali, ficou eu e o Lúcio só. Você ficou no Zutric até que ano? No período de 76, eu fui embora para São Paulo. Eu queria saber como é tocar na noite em São Paulo. Não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Foi muito ralo. Olha, perder a noite não dá certo. E o seu instrumento era voz, estava cantando já e teclado. Isso. O arquivo musical de hoje é com Éder Mociaro. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.